Vamos continuar a nossa disciplina de bioprospecção de produtos naturais. Essa aqui é a terceira parte da nossa aula 6, tá? Então aqui nós vamos falar do último tipo de cromatografia, que é a cromatografia gasosa, tá? Então vamos conhecer um pouquinho mais dessa técnica. É uma técnica de separação gasoso líquido ou gasoso sólido. Fase móvel vai ser composto por um gás e a fase estacionária pode ser composta de um líquido ou um sólido. É útil para separar misturas de componentes voláteis, tá? Se o composto que você trabalha ele não é volátil, substâncias não voláteis elas podem ser transformadas em produtos de baixo ponto de ebulição através de reações químicas com derivados do silânio, tá? Então, se não é volátil, você pode torná-lo volátil. Aqui o exemplo do que seria a nossa cromatografia gasosa, a fase móvel composta aqui por um gás, tá? A fase móvel, aqui os componentes da sua amostra. Então, diversas moléculas diferentes têm diferentes interações pela fase estacionária. Aquele que se liga mais na fase estacionária sai por último. Aquele que se liga menos sai primeiro, tá? E a fase móvel eluindo, tá? Eluindo, permitindo com que esse processo ocorra ao longo de toda a coluna. No final, nós vamos ter a separação dos componentes da sua amostra. Essa aqui é uma outra imagem mostrando a cromatografia gasosa, tá? Você injetou a sua amostra composta de diferentes componentes. Esses componentes interagem de maneira diferente com a fase estacionária e isso permite com que haja a migração diferencial desses componentes, tá? Aquele que interage mais com a fase estacionária sai por último. Quem interage menos com a fase estacionária vai sair primeiro. E a fase móvel vai ser composta pelo gás que vai levar e permitir esse processo ao longo de toda a coluna. Esse aqui é uma imagem de um cromatógrafo gasoso, tá? Com todos os seus componentes. Temos aqui um cilindro de gás, na qual nós vamos ter a nossa fase móvel, que é composto por um gás. Nós temos um regulador de fluxo, aqui. Temos a injeção da nossa amostra, aqui. Aí aqui nós temos um forno. No interior desse forno nós temos a nossa coluna cromatográfica, que vai se ligar aqui com um detector. O detector vai enviar sinais para um computador e o computador vai processar o sinal e no final, o resultado final vão ser os cromatogramas. Esse aqui é uma imagem de um cromatógrafo gasoso. Cromatografia gasosa, algumas características. Ela possui um alto poder de resolução. É muito atrativa devido à possibilidade de detecção em escala de nano e até picogramas. A limitação é a necessidade de amostra volátil, embora amostras não voláteis possam ser transformadas quimicamente. Então ela precisa que seja um gás, apesar que aqueles que não sejam gás, substâncias podem se tornar gases através de processos químicos, então elas podem se tornar voláteis. Essa aqui é uma imagem mostrando uma região da cromatografia gasosa, o cromatógrafo gasoso. A região onde tem a nossa fase móvel, tá? Aqui a injeção da nossa amostra, tá? Exatamente nessa região, é aí que nós vamos colocar o gás. A fase estacionária está dentro de uma peça tubular chamada coluna. Ela pode ser um líquido ou pode ser um sólido.
Voltando para a nossa imagem, no cromatógrafo gasoso, nós vamos ter essa região que é um forno e dentro dele nós temos a nossa coluna cromatográfica. Aqui, essa coluna cromatográfica, ela pode estar preenchida de sólido ou de líquido. Ambos vão corresponder à fase estacionária. Além disso, a fase estacionária ela podem ser polares, apolares ou quirais. Exemplo de fase polares, o polietileno glicol puro, tá? Ou modificado. Exemplos de fases estacionárias apolares, metilsiloxano puro, tá? Ou modificado. Nesse exemplo, nós vamos explicar um pouquinho o que é a cromatografia gasosa. Então, nós temos a injeção do nosso material no interior da coluna cromatográfica, composto por diferentes moléculas, tá? Vai ocorrer a separação dos componentes que estão presentes no nosso material, devido às diferentes interações com a fase estacionária, tá? No final desse processo, vai haver a migração diferencial e vai poder ser coletado, tá? Os diferentes componentes em tempos diferentes. Quando eles deixam a coluna cromatográfica, ó, vai ser detectado aqui pelo detector e o resultado final vai ser um cromatograma. A injeção da amostra. A injeção da amostra ela é feita através de microseringas ou válvulas, o que é muito semelhante à cromatografia líquida de alta eficiência, tá? Então tem uma válvula de injeção muito semelhante, tá? Temos aqui a nossa válvula de injeção, o septo, que é o silicone, onde vai ter injetado a amostra, a alimentação de gás de arraste, temos o nosso bloco metálico, tá, que vai estar aqui ao redor do injetor, e aqui a ponta da coluna cromatográfica. Então essa alça, tá, essa válvula de injeção, ela é muito semelhante ao que tinha lá no cromatógrafo líquido de alta eficiência, tá? É mesmo um tipo de seringa que você coloca o material. As separações aqui, como que ocorrem? Então, as separações na cromatografia gasosa, elas podem ser por partição, por adsorção ou ambos os tipos. Então, o método de separação por partição, você tem os diferentes componentes do seu material vegetal interagindo com a fase estacionária. Aquele que for mais solúvel na fase estacionária, ele sai por último da coluna cromatográfica. O processo de separação ocorre pela solubilidade. Um outro método de separação é a adsorção, tá? Então, diferentes componentes que estão presentes no seu material vegetal vão interagir com a fase estacionária. Quem interage, quem tem mais afinidade pela fase estacionária, sai por último. Quem tem menos afinidade vai sair primeiro da coluna cromatográfica. Processo de separação depende da afinidade. Polar com polar, apolar com apolar. Um dos últimos dos componentes é a fase móvel, composta por gases que devem ter alta pureza e ser inerte em relação à fase estacionária. Então, aqui a fase móvel é um gás. Os mais utilizados, hidrogênio, nitrogênio e o hélio. Nessa imagem, num cromatógrafo gasoso, nós temos a região que corresponde à fase móvel, que está repleta de gases. Detector.
né? Um dos últimos componentes vai ser o detector. O que é um detector? Tá? Então, da mesma forma como nas outras cromatografias, o detector ele detecta o momento que as diferentes moléculas da sua amostra eles deixam a coluna cromatográfica. Tá? A maior aplicação, tá, são o detector por ionização em chama e do condutividade térmica. Além disso, o detector vai enviar um sinal para o computador. E no computador esse sinal ele vai ser processado, ele vai ser analisado até a formação do produto final do processo cromatográfico, que é um cromatograma. Vamos ver aqui nessa imagem um cromatógrafo gasoso, fase móvel, tá? O gás, a injeção da amostra, tá? O forno, onde nós temos no interior a coluna cromatográfica, passando para o detector, que vai detectar quando os diferentes componentes saem da coluna cromatográfica e esse detector manda um sinal para o computador. No computador nós vamos analisar, tá? E vamos formar, vamos obter o resultado final desse processo, que é o cromatograma. A cromatografia gasosa, ela pode ser dividida em dois tipos diferentes. A cromatografia gasosa de alta resolução e a cromatografia gasosa. Simples, né? A cromatografia gasosa de alta resolução, ela tem colunas menores em diâmetros e maiores em comprimento. São tubos longos de metais como aço. Possuem a fase estacionária como um filme aplicado às paredes do tubo da coluna. São muito eficientes. Os diâmetros variam de 15 a 75 milímetros e o comprimento de 10 metros a 100 metros. Então, aqui são colunas, tá? Mais compridas, tá? De diâmetro variável de 0,15 a 0,75 milímetros. São tubos normalmente de aço. São muito eficientes. E no interior desses tubos, nós vamos ter a fase estacionária, tá? Aqui, a fase estacionária, ela vai estar ao redor da coluna cromatográfica, tá? Nessa imagem, nós temos mostrando bem o que seria essa coluna num cromatógrafo gasoso de alta eficiência. Olha aqui, a fase estacionária sendo uma película, tá? Uma película ao redor da coluna cromatográfica, tá? E ela é um processo muito eficiente de separação de componentes. Já a nossa cromatografia gasosa simples, né? Aqui nós vamos utilizar colunas que têm diâmetro de cerca de 3 milímetros e comprimento em torno de 3 metros, tá? Muito diferente do que a gente acabou de ver no cromatógrafo gasoso de alta resolução, que tem de 0,15 a 0,75 de diâmetro e comprimento de 10 a 100 metros, tá? Ela é um cromatógrafo menos eficiente e aqui a fase estacionária, ela preenche totalmente a coluna, tá? Então, a coluna cromatográfica dessa cromatógrafo gasoso, tá? A coluna tem o interior dela completamente preenchido da fase estacionária, tá? E ela é um processo de separação muito menos eficiente. Aqui nessa imagem, nós temos aqui, ó, um representante dessa coluna. Então, a coluna cromatográfica totalmente preenchida pela fase estacionária. Atualmente, espectrômetros de massas têm sido acoplados a equipamentos cromatográficos gasosos, possibilitando a elucidação estrutural e identificação imediata das substâncias presentes na nossa amostra. Então, aqui eu mostrei para vocês a respeito do processo de fracionamento, purificação
e isolamento dos compostos do seu material. E na próxima aula a gente vai ver a respeito da espectrometria de massa, tá? Um processo que vai realmente elucidar, tá? Exatamente as moléculas que estão presentes no seu material vegetal. Tá? Obrigada.